tempo, senão tinha metido pressão. O Raging Blast era da hora mesmo, né? Uma pena que o 2 trocaram as músicas por causa do problema de direito, né? A minha versão física dele era até a que não tinha mais as músicas. Tá bom o áudio aí, gente? Oscila muito, Zuki. What's up? What's up? Yeah, no, we've been seeing so much of her like throughout the weekend, just through matches. But I've been seeing so many questions because we haven't been able to like get technical. So today we're just gonna run through her. Tá, ele tá falando que eles viram bastante ela durante o evento e também algumas perguntas das pessoas. Under the hood, basically. All right, so let's go through the normals first of all, as we usually do. Vou mostrar os normais. So her 5L is a low. It's a low attack. Olha, abriu o navegador ali. Yeah, so it's like O L é um ataque baixo. Like it moves really far forward. Mid screen, you can do super dash with assist, and with like a lot of assists, get a 50-50 mid screen, which is insane. That's pretty rare with lows. But you will get low crushed on defense, so just like 18. So you gotta be careful. Ele tá falando do alcance, né? Ó. E que ele é baixo. Tem essa opção aérea também. Aérea não, né? Mas pra cima, né? Pega um hitbox na cara do personagem. Logo do Parsec. Zuki. É, rapaz. Será que se o cara baixar nesse aí, ela desvia? Porque esse é bem alto, né? O segundo. Um pode ser sequenciado pelo outro. O segundo é altinho. Tem uma garzinha, né? É. Um tapão. Eu não tinha visto esse ontem. Uma garzinha. Parece bem curta, né? Yes, that's kind of the trend with all our lights and mediums. They're all -4, which means you can backdash after doing them on block and like not. Tá, dá pra depois que o inimigo bloqueado dar um dash pra trás, né? Aquela coisa, ela vai ter uma mobilidade boa, né? Pra sair de combo, pra cancelar as coisas. The 2M is two-hitter as well. Tá pra baixo. Some of the matches. The first hit though doesn't seem to go that far. You know what I mean? Yeah, baixo M. Not too great, but it is 8-frame startup, which is actually pretty crazy implications. The only other 8-frame low, to my knowledge, is Android 16 2L in terms of normals at least, and that's pretty fast. So you know you can high low. Estão falando que esse ataque dela é rápido porque eu acho que foi 8 frames que ele falou. Então é um ataque rápido pra ela usar. Mas ele disse que o alcance não é o melhor. Again, all of these buttons, guys, every button you've seen so far, apart from like the 5LL, -4 on block. Yep, so, -4. And this button here actually has a deceivingly high upwards hitbox, right? Like you can use that when they're popped up pretty high and it will just drag them down, for example. Esse ataque ele pode subir e descer com ela. Parece que o hitbox dele vai ser meio irregular. Ó, que é tipo um tapão, né, aquela. Dá pra cima e pra baixo. Anti-air is very deceptively high when she like swipes. Não, nada, só o gameplay da 21 mesmo, o Francisco de madrugada. It brings the opponent downwards, which goes into her 2M, into like super dash conversions and all that. É porque já mostraram muito dela, né, Luan? Mostraram muito dela. Só estão explicando agora. Which is really nice. Okay, so moving up to the 2H. I mean, 6M is this like aquela giradinha, né? So okay, it was pretty decent range, yeah. Aquela giradinha que ela tinha. So 2H here, you know, seems to go up pretty high. Yeah, so it goes up pretty high. I'd say this is like one of her problems. Lançador. The 2H doesn't go very far forward, I'd say. Even though it goes up. Ele é muito pra, ele pega muito pra cima, só que ele não vai muito pra frente, que eles estão falando. Tipo, ele é bem retinho, vocês podem ver. Ela chega a se distanciar um pouco de onde ela tá, só que ele acaba sendo bem retinho. Fale, Gilmar, tranquilo, mano. O filme é às 8h30, eu acho que é 8h30. Mas só eu vendo agora não vou ter como ver. Ele é rápido também, a limitação é essa, ela não caminha muito quando ela bate pra cima.
que é isso? It goes pretty far. Ah, tem esse aqui já pega mais distância. If you notice, she just has a ton of lows. Like, you could do like 5 lows in a string if you think about it. You could do 2L, 5L. Eles estão destacando que ela tem muito ataque pra baixo, né? Esse é mais uma opção pra baixo. Que ela tem muito ataque pra baixo. Que é os que dão rasteira, né? Se o cara não estiver defendendo pra baixo, ele toma rasteira. Good for people mashing like reflect on in a block string. Deve ser bom pra fazer uma pressãozinha nos caras. Okay, the 6H, which is não era 22 de... O quê? Abriu? Salve, Pedro. De boa, mano. So it's you know, same as Kefla kind of thing, apart from she does go airborne. Yeah. So the overhead is, it's somewhat, it's not like the fastest. It's kind of like Kefla's, like you said, 27 frames. But I think where the overhead becomes really important is when you're conditioning for Dragon Rush and cross-up jump H. So eles estão dizendo que não é muito rápido, mas se tu for fazer aquele cross-up pro inimigo não conseguir defender pelo outro lado, ele é útil, esse ataque aqui que eles estão mostrando. Acho que é trailer. Eu acho que o trailer dela com data, né? Possivelmente se for anunciar a Season nova, deve ser lá, acho que no final. Estou falando do Fighter, se for do Super Hero, não sei o que é. Oh man, I landed a bunch in Battle Hour. I was like, oh okay. Free overhead. Gema, eu acho que se viesse o Gema não, né? O Gama, acho que seria um dos dois, só que os personagens num só, né, pro Fighters. Ah, o Super Hero? Acho que era abril, não era? Não lembro agora, só pesquisando aí, mas acho que era abril. Eu acho. Tá, mandaram não guardar, né? Não defender. Yeah, it's got pretty good range. I'd say tem her rejumps, by the way, they're like esse lançador dela, né? Estão falando que o alcance é bom, ele dá bounce, né? O pessoal usou isso bastante isso ontem, né? Jump into a jump M, like after that. But yeah, you use her 5H a lot for combos and like. É trailer igual. Que era da, acho que não rola aqui do The Breakers a data, hein? Tem essa impressão que ele vai demorar um pouco ainda. Yeah, you can literally just land and jump and do jump M. You don't even have to like do jump L if you want. Man. É, pode acertar e perseguir, né? Pelo que eu entendi. Acho que vai ser pago essa 21, gente. Não tá confirmado, mas já falaram que é DLC, né? Acho que se fosse gratuito já tinham falado que ia ser. Mas enfim, tem que esperar a data dela sair. Yeah. It's pretty good cross-up option. It has like a little hitbox behind it as well. Yeah, it's pretty similar. Estão falando que é bom pra cross-up isso aí. Esse chutinho, né? Cross-up é esse negócio de tu mudar a direção no combate e o cara não conseguir defender. Né? Porque a defesa é pro lado oposto. É por isso, por exemplo, que o pessoal ficou com medo lá do DNF Duel, porque o DNF Duel tem um botão de defesa, né? Mas dá pra te fazer cross-up lá. Ó, porque aqui, por exemplo, se ela defendesse, ela estaria defendendo pra... Aqui, mudou, né? Ela estaria defendendo pra direita, aí tu troca de lugar, ela teria que defender pra esquerda, entendeu? Aí tu fica brincando com isso, isso que eles estão explicando aqui do chutezinho dela, que é bom pra cross-up. Tem um chute dela, também tem esse tapa, né? Que ela tem. Tem seja alguma coisa no jogo, Jacob? Não sei, Hat. Acho que não, cara. Acho que não vai ter, mas poderia, né? Ter um dramatic finish. Olha lá o home de novo. Over the opponent, point blank, it'll still cross them up, and you can dash up and do like a 5L to confirm off of it. And yeah, it's super strong. It's definitely very hard to block. You combine this with the overhead and like Dragon Rush. Estão falando que é meio difícil de bloquear isso aí. Ele vira rápido também, né? O ângulo da batalha, esse chute. Ela tá bem imóvel, né? Tudo dela, de novo, Home. Tudo dela tá bem imóvel, pelo visto. Suyanti ficou bom, imagina ele. Tá aqui as blasts, né? Blast. Ela tem duas aí, pelo visto. Essa aí, que é... Estão falando que a velocidade da Key Blast é padrão, né? Yeah, no, I think that's like a huge, like, when it comes to like playing a character in this game, having like a solid Key Blast is super important, so it's good that she has that. Tá, estão falando que é Key Blast básica, né? Não tem muita diferença, mas que deixa ela sólida pro jogo. Isso aí é a outra que eu tava falando. Essa é mais direcional, né?
Quer dizer, as duas são direcionais, só que ela não se fragmenta, é um laserzão. It's pretty fast. I think it's actually just the fastest beam in the game. Tá, tô falando que é rápido, talvez seja a mais rápida do jogo. I like just realized that someone. Fale, Rick, tranquilo, mano. And you can jail into this beam from like any normal, like mediums into heavies, like mediums and heavies, like you can just go into your. Parece que dá pra combinar essa blast com qualquer normal do jogo. Vamos ver eles mostrando agora. Salve, Natália, tudo bem? Tu vai fazer vídeo... Vou sim, cara, mas provavelmente só amanhã esse vídeo, porque eu acho que eu vou esperar os anúncios do FighterZ pra fazer um vídeo só com tudo. Porque acho que não daria tempo de eu, sei lá, terminar essa live aqui, gravar um vídeo, postar e abrir das novidades, né? Talvez seja melhor esperar, mas eu já vou... Enquanto não rola outra live, acho que eu já vou roteirizar o meu vídeo do FighterZ. Tá, o agarrão de comando é 24 frames que eles estão falando, né? O agarrão de comando rouba a vida, né? Então esse é reciclado da forma Majin, só que mudou a funcionalidade, né? Ele rouba a vida. It'll recover 500 blue health, but if you have yellow health, it'll also recover 500 yellow health. So it's definitely like a good option if you can end your comp. Like it's good. It's a good combo tool in general, because you can do stomp after it if you land the command grab. And ele traz 500 de vida. So it's very good for just like anti-airing people. And you can confirm ele traz 500 de vida e eles disseram que dá pra te dar pisão, ó, se tu conseguir. Ela acabou de fazer isso. Tá, tão falando que é uma boa opção porque tu consegue roubar a vida pelos combos. Fale, Rafael, tranquilo, mano? 9 e pouco da noite, 9 e 10. Deixa eu abrir live também lá. Ou nada, DualShock. Valeu, eu que agradeço aí. Esse stomp dela tá OP, hein? Tem uma barreira, né? Barreira de T-pose. Esse cara lá. É a barreira de T-pose, é. T-pose command grab. Same frame data is 18. I believe the barrier é um agarrão de comando com a pose, com a T-pose. Ela tem melhores opções de cancelamento que ele tá falando, né? Dá pra cancelar pra supers, dá pra construir barra. É aquele ataque, né, que estavam jogando o oponente no chão aí. Okay, so 236 is we've got the light version, it's the slicer. We've got the medium version, goes a little further. Mas eu acho que eles são separados, né? Tipo, acho que tem a barreira e tem outra coisa. Será que é tudo junto? Fiquei na dúvida, que depois eu vou dar uma olhada no consumo dele. Nada, Cash, nada. Olha, não é meu favorito, mas é um dos meus favoritos, com certeza que são. Mas esse negócio favorito é complicado, eu gosto tão diferente de jogos de anime hoje em dia. O estilo, né? Neutral TM, right? You just go full screen and do it, call and assist. Really good option. É o meia-luazinha dela, né? É aquela espada. But yeah, it's definitely like gonna be one of her most important neutral tools. Então tem as variações, né? Aquelas que não gastam Ki e aquela que é meia barra de Ki. Ele tem alcance bom. Parece que dá pra parar ataque aéreo do oponente. E a gente viu ele na live dando virada também, né, ontem. Tipo, o hit final desse ataque vira pro outro lado. Tipo, ela tá batendo pra cá, ele vai virar pro outro. Queria ver se eles Queria ver eles explicando isso, inclusive, que eu não peguei direito. Por que ele faz isso? Se tipo é automático, o que é? E ela sobe bem também com essa desgraça, olha só. Antigamente não era. Acho que vai ser pago, gente, sinceramente, mas não confirmaram, não. Provavelmente essa barra resistência A ou B. Pode ser, pode ser. It's frame 1 anti-air. So, in the air, like, just imagine if, like, Super Saiyan Vegeta EX DP'd your Super Dash, but then he killed you after it. Because she can combo her EX 214H into EX Stomp. Estão falando que é uma boa opção pra anti-aéreo, né? Porque o frame do ataque é muito rápido.
Deram até um exemplo do Vegeta aí, que dá pra lá... Acho que a dash, em alguns ataques dele dá pra lá pegar quando ele for bater nela. Não dá pra comprar com K. Não sei, ô Rick. Mas acho que a proposta do fight você precisa mais... Ah, é o cenário que vocês estão falando? É, o cenário acho que tem pouquíssimo no jogo, né? Caído por parte deles. Frame 1 é sacanagem, Zuki. Tá muito rápido, né? Frame 1 bagulho. Acho que vai, Leonardo, mas não tá, tipo, não tá 100% claro. Mas deve ser, cara. Eles falaram no DLC. Acho que se fosse gratuito, já tinham dito que ia ser gratuito. Esse é o pisão, né? Dá pra defender, não tá tão OP. Mas o problema dele é que... parece que quando o cara tá no chão, caído lá, né? Com a perna pra cima, ela pega ele. Com ele. Então parece o pior. Olha só. You get a lot of damage off of it too, because the 2-2H, it pops them up, which is like a great combo starter. Essa pisada que ela dá no chão. Deixa eu prestar atenção aqui se é meia lua, peraí. Deixa eu ver o comando. Não, eu acho que é pra baixo o M, né? Eu acho que é pra baixo o M, quer ver? Ver se ela vai dar aí de novo. Não, pra baixo H, né? Pra baixo H. É, pra baixo. Vamos ver aí. Acho que não é meia lua, não. A coisa da Blast é meia lua. É baixo, é? Baixo, M? Já tô mostrando os outros. Agora já foi. Os caras fizeram muito combo com isso ontem. Muito combo com isso. Se eu não me engano, ela absorveu o Majin Buu sem o Vitor no jogo. Que faz um tempo que eu zerei. Zerei lá em 2018 quando ele saiu. Mas acho que ela absorveu sim. 4 anos, né, velho? Quem diria? Baixo, L, MH. Ah, ele tem variações, né? Tu tá falando. Tem variação L, M, H, né? A última... A última deve consumir Ki, né? Se é isso aí. Eu não reparei o consumo. Falei, emissário do inferno, de boa? Tava jogando The Sims tempo. Suave, mano. Isso, suave. O clone, né? O clone. Obrigado, Jéssica, o clone. Aquele modo de história é muito complicado, cara. É bem esquecível, infelizmente. Ele era legal que ele tinha uns elementos de RPG lá, umas chavezinhas que tu ia explorando, né? Mas no geral, bem esquecível a história. Apesar das ceninhas serem bonitas até. E a boss battle final ser legal, né? Uma pena que não veio também as outras formas da Majin, que é só colocar skin lá. Tá aí o nível 1, né? Nível 1, que a gente tinha visto. E usou errado. É sólido o que eles estão falando, né? Ela teleporta nesse level 1. Okay, so let's move on to the other one. So this is the really interesting move about this character. This is the one you all want to know about, okay? It's this move right here. Why you saw a lot of players just using it and not doing anything after it, right? Well, let's find out. Okay, so it's a command grab. Tá, é um agarrão. Agarrão de comando. Same damage, 2021 damage, 21 frame startup. But the thing about this one is it nerfs the opponent, right? Yeah, it gives them a 21% damage nerf. And it gives you a 21% damage buff to your special moves. Like, it's just all the 21 beams. 21 and hits. It's permanent. We could not find a way to get out of this. Yeah. Like, if this is the 1000s. If you land this, if you land the command grab, she will do 790. Yep. Okay, so I've got the Como é que é ele dá? Damage of the 5H, right? E ele sofre nerf de dano. Eu entendi certo isso. Ela pega 20% de dano a mais e os inimigos tomam 20% de nerf de dano, é isso mesmo? So, yeah.
There's a reason everyone's just been comboing into this in the battle hour, because when you nerf the opponent's damage, all of a sudden they're like 3 touching you most of the time, sometimes 4 touching you. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Pô, não é possível, cara, como assim? To, like, deal with this move, and just throwing it on like an anchor character, just like any character in general. Really powerful and just like nerfing their overall damage. And cara, e tem o pessoal deu uma sequência de 3 desse aí, mas acho que não deve ser cumulativo se for 20%. Porque não tem como ser, cara, não tem como ser. Ninguém teve, sei lá, tanta redução de dano lá, não deve ser... É 21, né? 21%. Pô, mas ainda assim, tipo, não dá pra acumular, é ridículo, cara, mas ainda assim é uma vantagem, né? Uma vantagem boa pra ela. It's frame 4 invul, so you're gonna beat like their option. And she has 6 Ó, lows, pega so muito you can't fácil just aí, fuzzy cara. jump. Olha isso. You're not allowed to just fuzzy jump. She has so many lows and a command grab anytime. Atacar ele, olha, eu acho que na live alguém interrompeu numa hora, mas parece que a vulnerabilidade dele é muito pouca. Foi tipo um chute, não sei se foi do Gohan, mas interromperam ele na live sim, esse ataque. Mas agora é muito difícil. Porque o que o pessoal tentou lá não foi brincadeira, cara. Mas olha, ele já ia ser um ataque OP por si só, mas 21% de dano e 21% de debuff pro oponente, né? Ele perder dano é OP, velho, é bem OP. Tá aí o... Acho que é um dos levels 3, né? Esse tá bonitão, cara, bonitão. One of the things about level 3 is that they just don't get good mix after that. I think she has good enough staggers to not have 50-50s after this. Vamos ver como é que é, ver se ele faz de novo. Faz de novo. So it's only plus 28, so you basically only get like an air dash, jump H, safe jump. Like you don't really get a whole Tá, ele funciona no chão, né? Animation, she just poses on you like that. I like the animation a lot, and it tracks behind the opponent as well really quickly. So something I was like having trouble actually doing is like if I was shooting Ki Blast and they level Funciona no ar também. Like on reaction, I try to vanish to save myself. It's pretty hard timing. It does work. You can vanish to save yourself, but it's really tight. Like she'll teleport behind you and just kick you. Ela teleporta. So it's good versus, like, e ela teleporta rápido, pelo visto. Então não é... A pessoa tava achando que era... Que ela tem 2 levels 3, né? A pessoa tava achando que era um no alto e no chão. Não é não. Pelo visto, esse primeiro ele é no ar e no chão. O outro eu acho que deve ser aquele outro botão lá, o RT e tal. L2, né? Tá aí, ó. Aí eu já não sei se esse aqui é o segundo, não sei se ele funciona só no ar. Bonitão também. Vamos ver. Deixa ele contra a parede, né? Pelo visto. Ele tá falando que deixa o inimigo na... Because this one does a bit less damage than the other one. So if you're gonna choose this one, I think it's mostly for Oki. Because it's not her Z change level 3 either. Her Z change level 3 is the other level 3. Tá, estão falando aí que ele não dá o mesmo dano, mas é útil pra colocar o cara na parede. E o Z change dela, né, aquele ataque que ela pode dar no Z change do level 3, ele é o outro especial, não é aquele ali não. Que esse especial que ela dá aí é o que dá mais dano, né? Esse aí da espada de Ki. O outro dá menos dano, mas te dá aquela vantagem pra colocar ele contra a parede. Tu pode compensar atacando o cara, pelo visto. Agora eu só não entendo. Eu tô com a impressão que esse segundo é só no ar. Ou então ela sempre que tu usa no chão ela dá uma pulada, né? Pode ser isso também. Eu não sei, eu não entendi isso direito. Fale, Juan, tranquilo. Tudo dela dá 21 reais. Deve ser. Deve ser, né? Esse 21 tá em todas. Deve ser referência. Tá aí o assistência. Acho que essa aqui é a espada de Ki, né? Vamos ver. Assistência A. But this is also Ki Blast invul, just like the special move for her on point. So that it's like just better options, man. Like it's just so much better. Só o debuff dela já dá pra deixar no top. Mano, tá. Agora eles estão usando o boneco forte como valor de venda, né? Como quer dizer, motivo de venda. A mesma animação do 21 do jogo finalização igual. Pois é, então, eles reciclaram, cara, nessa personagem, infelizmente. Eles reciclaram. Até aquele agarrão, né? É o mesmo do 21. Não tem não, acho que vou anunciar depois. Tá aí a barreira, ó. A barreira acho que é a B. 2 really strong assists that you can choose from.
depending on like what team and what characters you. A barreira para, né, o inimigo. Eu visto. C agora. Gotta have the C A C é a Blast. A Blast e parece que ela bate pro lado lá. Pro personagem voltar. É uma boa assistência, C. Ainda mais pelo inimigo voltar. Né, o oponente voltar. I think it's a good one. It works. Reynolds was mentioning this, but obviously her moveset is really cool. But how about we watch a couple of the videos? Imagina ela no... Ah não, Danilo. O Genzo nosso, galera tá surpresa com ela. Right, we've seen a lot of them already during the showcase, but I think it's good to just talk about these BNBs. Let's take a look at the first video, number 1. Tá, eles falaram que a gente viu bastante coisa, mas é bom ainda mostrar os vídeos pra que eles possam comentar. É tela cheia, não reparei isso, caraca. Tela cheia, será? Yeah, no, her BNBs are good, and she gets really good corners. Dá os combos, né? A big trend I've noticed with her. And her damage overall is really good. I feel like in the battle hour from the matches I was playing, I felt like 2 touches were very, very possible off of like a lot of different starters and tanks. I end with the command grab there into the safe jump, which is really good. Pô, os combos, claro, né? Pra quem for Deus no jogo, os combos também viáveis, hein? Like 2 options here. I think the usual finisher would probably be the command grab just because you get the buff. Quase não... Tipo, parece que esse combo aí, ele pega pra ataque normal, né? Tu finalizar com ataque normal. Ou então pra te colocar level no meio. Olha, no Ultimate Edition, a base não, cara, não. Ultimate Edition só vem com a primeira temporada. Tanto que eu nem recomendo comprar essa edição. Compra a intermediária lá, que eu acho que é FighterZ Edition. A Ultimate tem o Season Pass também, mas é só umas coisinhas extras lá. O ataque leve no ar são 2 hits. Não reparei, Luiz, não reparei nisso aí. Like kind of close to the corner, you can go all the way there and link a 5M and then get a corner combo after that. Claro, eles estão explicando aí que depende do personagem estar preso na parede, lógico, né? Can we test here? Então pega Vermont. Pega Ultimate se tiver em promoção. Se tiver em promoção, pega Ultimate. Mas se a variação de preço for grande, melhor a FighterZ Edition. Nesse caso sim, Alisson, nesse caso sim. Eu acho que podem fazer que nem um Tekken 7, mas o Tekken 7 veio depois, né? Que tipo, o jogo já tava pronto. Acho que vai rolar um Dragon Ball Super Kakarot Adriadna, né? Minha miopia tá forte, mas acho que vai rolar sim. Acho que é o mais provável deles fazerem. Não sei se vai ter, né, também, Tobias, mas por esse do Tekken me deu esperança. Enfim, não tava fazendo. Isso aí já depende das assistências, né? Do Janemba ali. I feel like any team will be able to apply this kind of combos because 100%. Like a ton. You finish with 1, and I'm sure I could make that better to do 3 level 1s, but this is how we're gonna o toque da morte, né? For all 5 of the contestants, and then Todd, que eles chamam, toque da morte. Mandar de vir fazer alguns movimentos de alguns personagens. Qual você tá falando, Nathan? O Todd, é Touch of Death, toque da morte. O que vocês estão falando de 50 contos? Olha, eu não sei, Ralph, se vale a pena voltar a jogar por um personagem só, não sei. Por isso eu tô torcendo por uma season nova, né? Porque eu acho que se tiver só ela mesmo, vai morrer em pouco tempo o jogo. Boneco nem já estão fazendo Todd com ela. Ele é um pouco específico até, né? Tu tem que ter assistência, mas... Ele não exige tanto, né? Ele não exige tanto, assim. Também ele tô sendo novo trailer da Season 4. Eu lembro... Eu lembro que... Aqueles ataques do Super... Era o Super Baby, era? Que eles mostraram um monte de combo.
Só que tudo era específico, cara. Tudo era específico. Assim, tipo... Porque tu precisava que o inimigo escolhesse um personagem tal, já que ele tinha aquela coisa de assistência, né? Então era muito mais específico. Agora os da 21 tá de boa, tá viável, pelo visto. Não, o jogo não morreu, mas eu acho que se a Bandai lançar só ela e tal, ele não dura muito mais tempo não, sabe? No máximo um ano aí, de tendo mais gente jogando, né? Que apesar deles lançarem patch, os personagens normalmente são atrativos pro público casual, né? Que não queira, eles enchem, né? E Danilo, calma aí, mano. Eles enchem aí as salas online. Te controla aí, Danilo. Tá respirando aparelhos com DLCs, né? Não, mas assim, até a Season 3 o jogo tava em alta. A Season 3 acho que foi um dos períodos de mais alta do jogo. O problema foi que eles não estavam lançando nada, né? Caraca, eu disparei o áudio aqui da TV sem querer. Pois é, se for só ela, né? Olha, os Xenoverse 2 vale sim, cara, vale sim. As DLCs que eu recomendo tu veja que tu mais gosta, porque não vale a pena tu comprar todas. Que é muito caro, né? A Ultimate já, foi tudo já. Tô mostrando combo agora. São 2 levels 3. Um deles tu pode usar no ar e no chão, né? O outro eu não entendi direito, porque eu não sei se ela salta pra atacar ou se ele é só aéreo. Não, eu acho que pode ser uma boa ideia, sim, fazer uma versão completa, mas eu acho que o caso mais provável, até por ser da Bandai, né, Mortal Kombat é da Warner, se não me engano, é ser que nem o Tekken, ter uma edição completa depois que o jogo terminar, né. Tu achou a mesma coisa no Gogeta, né, Lendo? Que era a última DLC. Mas, cara, isso aí é difícil de falar, mano, é difícil de falar, porque... Aquela do Gogeta, o pessoal achava que ela era a última por causa dos slots, né? Aí colocaram uma interrogação em cima. Nossa, olha o pisão safado dela, olha isso. Meu Deus do céu, cara, olha isso. Mas dá pra ele defender isso aí, Dá pro cara defender isso aí, cara, provavelmente. Podem ver que ele não foi direto nele, isso aqui dá pra defender, mano. Não vai... Não vai ser tão barato, acho que ele defende, assim, não vai ser tão barato assim não é possível. Lendário de Uni. Personagem. Não, mas isso não tem muito a ver não, cara. Pode ser que não tenha Season 4, mas isso não tem muito a ver não. Eles sempre fazem isso, porque o jogo tá focado no competitivo, eles gostam de fazer essas lives gigantes, né? Lembrando aí que eles fizeram uma live de patch note de 2 horas, né? Antes de anunciar essa 21, então é aquela coisa. E o torneio que eles iam fazer nesse evento, ele foi adiado. Aí ele ia ser uma coisa, eles devem ter colocado ela pra galera jogar pra... Desculpa, dar uma animada. Provavelmente. Sua pisada empoderada. Salve, José, de boa, mano? Só não gostei das joelhadas dela no ar. O que dá? Era tu que tava falando ontem da animação? Tinha alguém que não tinha gostado da animação. Esse tablefe dela é brabo. This is the legendary Pred one, the medium slaps. Caramba. Into the level ones, and I like that caramba, mano. Sure Caramba! Toque da morte, né? Like, extend it. So this is legendary Pred entry. And last but not least, I know Wawa got you covered with one side of the DGen life. Shaggy, eu tava olhando gameplay do 20 ontem. Got you covered with the other sides. A vida dela volta, eles explicaram isso aqui. Aquela lá que ela segura o personagem, a vida dela volta. Eu acho que eu não sei qual que é a porcentagem agora. Não era a porcentagem, não, era 500 de vida, se eu não me engano. Mas ela volta assim. Stylish finish, coisas que eu nunca faria nesse jogo. Que the Power Rangers, né? Why is this doing so much damage, though? Nah. Que só eu... eu me importo com a animação, cara. Por exemplo, o Gogeta... Eu achei caído, né? O Super Saiyajin 4, que ele não foi tão cinemático como o Blue, mas... Eu até critiquei isso na minha análise dele, apesar dele ser muito bom, mas faltou esse cuidado. O pessoal acha que era pandemia e tal, né? Esses loops são nojentos do Junie. Mas faz sentido ela estar no filme, porque eu adoro mais cena. Pois é, tem gente achando que ela tá no filme por causa de ser temática dos androides, né? Isso aí eu acho que não é real,
de vazamento. Ah, vocês estão falando do céu, né? Pensei que era 21. Eu vi o pessoal comentando, mas não vi imagem nenhuma ainda desse negócio do céu. O pessoal só tá tirando onda aí. Pois é, esse Godita 4, cara, eu pelo menos acho o Blue mais completo, né? Mais interessante, mas minha opinião aí. Acho ele perfeito mesmo, na questão de polimento, né? Não que o Super Saiyajin 4 seja ruim, mas deu pra ver que não teve aquele cuidado com a animação, aquele primor visual. Tipo, ele é bom porque ele pegou a base de vários personagens do jogo e colocou num personagem só. Só que é aquilo, né? Até onde eu lembro, ele não tinha uma mecânica só dele, né? Ele se baseava em quase todas as mecânicas do jogo. O que é interessante. Claro, né? Mas não era só dele aquilo. Eu tava pensando em perceber que os últimos jogos de DBZ estão todos sincronizados com os filmes. Sim, eles estão bem sincronizados com o que tá rolando da série, sim. Apesar da gente não ter ainda um jogo focado no Super, né? Tipo, só no Super. Mas eles sempre trazem conteúdo. Ah, a física do jaleco. Ele tá movimentando ok, né? Mas realmente... É porque isso é um pouco complicado, porque se tu deixar ele muito fluido, pode ser que a roupa dela atravesse o jaleco. Aí eles deixam ele meio suspenso, sabe? Ó a física desse jaleco aí. Pra não atravessar, provavelmente. Eu acho que é isso. Fale de Iron, tranquilo? Na situação que você levou o dano, precisa trocar o personagem pra recuperar a vida. Quando é amado o personagem, dá aquela entrada de novo. Caraca, eu vou rever o showcase depois aí, ver se eles explicaram isso, se isso realmente existe. Se foi alguma coisa lá, sei lá, tu viu aonde? No treino? Porque no treino tem umas configurações, né? Ou foi na batalha? Se foi na batalha, enfim, eu vou dar uma olhada aqui. Tá ligado que a Sony comprou? Não comprou, cara, isso é rumor, é porque eles fizeram uma brincadeira com um potinho na sede da Sony, né? Mas isso é rumor. Quer dizer, não é nem rumor, o pessoal tá especulando por causa da fotinha do pote do Elden Ring na sede da Sony, né? É porque eu entendi o que quiseram dizer aí. É porque ele fica suspenso, né? Em teoria era pra ele cair um pouco mais, mas se eles fizessem muito realista, ia atravessar o boneco. Aí não tinha muito o que fazer aqui nesse caso. Mas dá pra te ver que quando o personagem tem uma roupa toda pomposa, é um pouco mais complicado de animar de uma forma realista. É tipo o que acontece naquela franquia da Koei Tecmo, o Atelier. Se tu for ver o Atelier Aiza, acho que é o não, se bem que não é o Aiza não, acho que é mais o primeiro Sophie na real, que a Sophie tem uma roupinha meio pomposa assim, né, tipo ela tem um casaquinho e tal. Provavelmente no 2 que vai sair agora vai ser assim, porque a roupa dela tá bem parecida com esse casaquinho. Aí tu pode ver que eles restringem um pouco a movimentação. Não tá confirmado, André, essa season nova, ninguém sabe.